Sou Dona Eleonora, sou muito conhecida aqui em Hortolândia como Mãe Eleonora, responsável pelo território de Oiá, que é a casa Ileacé Omo e Abagão da Ibo, a casa dos filhos de Iansã e Oxóssi. Essa é uma casa de candomblé e em 2009 essa casa se tornou também um ponto de cultura, onde nós temos a oportunidade de criar uma visibilidade para as nossas ações culturais no município da cidade de Hortolândia. Bom, esse é o nosso episódio. Nós vamos tratar da formação da culinária brasileira. Então, nós temos que falar das matrizes que formam a culinária. E eu estou aqui nessa primeira matriz dos povos originários. Essencialmente, nós vamos falar do Tupi-Guarani, que são os índios, né? Responsáveis da mandioca, do milho, dos legumes, da batata doce, das cabaças, né? Das cuias, porque eles não tinham panela, eles cozinhavam e comiam até hoje aqui, né? O abacaxi, porque era um fruto brasileiro, encontrado também aqui no Brasil. O urucum, o mamão, porque a gente pensa que não tinha fruta, mas tinha fruta aqui. Da castanha. E também, eles também tinham o hábito de pescar, porque eles se alimentavam também dos frutos do mar, né? Do camarão, do peixe. Então aqui eles cultivavam o caju, da onde nós extraímos a nossa castanha, né? Também a erva mate, né? Até esse cultivo era um cultivo que os índios faziam, né? E foi introduzido, nós estamos falando de contribuição cultural na formação da culinária brasileira, né? Então, nós estamos apresentando para vocês os povos. Falaremos um pouco dos povos originários, depois dos africanos e também da contribuição lusitana para a formação da nossa cozinha. Porque é fundamental a gente pontuar cada contribuição, né? E a gente vê que muitas vezes a gente desconhece essas contribuições. Mas é importante saber que eles eram povos originários. Eles eram e são povos originários. Os verdadeiros brasileiros são os índios. Porque o português é o colonizador. O africano é o homem escravizado que é sequestrado em África para trabalhar no país chamado Brasil. Agora nós vamos falar um pouco da contribuição africana para a formação da cozinha brasileira, né? Nós sabemos que os africanos, eles vieram para o Brasil num processo de escravidão, né? Então eles eram homens livres nas suas terras, eles vieram para cá. E é importante a gente colocar que aqui nós temos a contribuição do seronquial, as pimentas que estão aqui, o arroz que a gente achava que era só na Ásia, mas na África Ocidental também era produzido o arroz. Nós também temos os artefatos, né? A cabaça, que se transforma em cuia, pilão, né? Porque isso aqui é uma técnica, né? De pilar, de maciar os produtos, né? Os ingredientes, os temperos, a panela, o modo de cozer, né? Da cocção, né? Aí nós vamos falar também do angu, que foi também introduzido pelos africanos, né, quando eles chegam aqui no Brasil. Então nós temos aqui o coentro, o louro, e aí e muito mais que a gente... o africano conhecia o cravo, o coco, os africanos também já conheciam, introduziram na nossa gastronomia, nas nossas muquecas, no nosso cuscuz e tantos outros pratos feitos com o coco, né? Aqui são os búzios, que também vieram de lá e a gente acaba ornamentando. O milho, que também foi introduzido também pelos africanos, é resultado desse caldo cultural, tanto da indígena como da portuguesa, mas também como africana. E aqui nesse episódio a gente faz jus à contribuição africana que você
vai buscar na literatura é muito pequena, né? Então é importante a gente aqui colocar esta contribuição como com a sua importância na formação da culinária brasileira. Porque os africanos também, eles eram povos, né, que também tinham suas tecnologias, que também viajavam, faziam suas compras, também faziam essa questão do mercado, né, de transitar, né? Nossa cozinha é uma cozinha transatlântica, da matriz lusitana, formada pelos portugueses que passam a viajar em busca de especiarias, né? A famosa pimenta do reino, né? Importante salientar que eles eram nômades e eles viajavam. Então esta é a contribuição dos portugueses para a formação da nossa alimentação e da nossa culinária brasileira. Não significa que esses produtos que aqui estão são produzidos em Portugal, foi trazido originários, não. Como eles eram povos que viajavam, eles foram introduzindo o que eles achavam em outros continentes, em outros países, né? Esses elementos. Então nós temos aqui o sal, e é importante dizer que o sal foi sim uma técnica introduzida na conservação e na culinária, a banana, mas a gente tem que ressaltar aqui a principal contribuição, que é a pesca, né? A pesca e a caça, porque os portugueses, eles trazem essa técnica de pescar, né? O vinho, o azeite também é uma contribuição portuguesa, o bacalhau, né? E as especiarias que eles viajavam em busca desses elementos. E assim se forma a cozinha brasileira, né? A culinária brasileira, com essas matrizes, com os povos originários, os povos africanos e os portugueses, cada um no seu papel. O português como colonizador, que traz para o Brasil, que vem em busca de especiaria, e aí encontra os povos originários que aqui já estavam, que tinham suas técnicas, já tinham seus hábitos alimentares, sua agricultura, os seus produtos, e também traz os africanos com a sua contribuição, né? Traz os africanos com toda aquela produção que nós apontamos aqui logo no começo. Bom, e finalmente nós chegamos na nossa cozinha brasileira. Esta é a formação, a contribuição das matrizes lusitana, africana e dos povos originários. Essa cozinha, é importante pontuar que ela é formada de um processo trânsito atlântico, porque esses povos viajaram para chegar até aqui. O colonizador, o escravizado e os povos originários. O importante é que essa é a nossa cozinha. Essa cozinha, ela é formada por esses ricos elementos que colore, que perfuma, que aroma a cozinha brasileira. Então, esta é a cozinha brasileira, formada por essas matrizes.